Há momentos na história que não parecem lendas até que terminem. Este é um desses momentos. Estamos testemunhando o desenrolar de uma das maiores mobilizações de capital já vistas. Não se trata apenas de tecnologia, trata-se de poder, ambição e uma aposta existencial no futuro da civilização humana. Nos últimos meses, algo extraordinário tem acontecido nas salas de reuniões do Vale do Silício, nos escritórios de Wall Street e nos data centers do mundo. Montanhas de dinheiro estão fluindo em direção a um único destino: inteligência artificial. E não estamos falando de milhões, estamos falando de centenas de bilhões de dólares, trilhões no horizonte. A Nvidia, empresa que fabrica os chips que alimentam essas máquinas pensantes, anunciou um investimento de 100 bilhões de dólares na OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT. Para colocar isso em perspectiva, esse valor equivale ao produto interno bruto anual de países como Marrocos e Equador. Em troca, a OpenAI se comprometeu a comprar milhões de processadores gráficos. Mas a história não termina aí. Dias depois, a OpenAI fechou um acordo semelhante com a AMD, a outra gigante dos semicondutores, por dezenas de bilhões a mais. E então a Oracle entrou em cena com 300 bilhões e a SoftBank com 500 bilhões para um projeto chamado Stargate. Não se trata de simples contratos comerciais, são alianças circulares, um ecossistema onde o dinheiro flui em um loop. Uma empresa financia a outra, que compra da primeira, que investe em uma terceira, que fortalece a segunda. É um círculo perfeito. Perfeito demais, talvez. E enquanto tudo isso acontece, as avaliações disparam. Empresas que não geram lucros valem mais do que nações inteiras. Ações sobem 80 bilhões de dólares em um dia. Um mercado que parece não ter teto. E, no entanto, um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts revelou que 95% das organizações que investem em IA generativa não estão obtendo retorno. Então, o que realmente está acontecendo? Estamos construindo o futuro ou inflando a maior bolha da história moderna? Isso é inovação ou ilusão coletiva? Pense um pouco. Respire fundo. Pense em uma palavra que descreva como você se sente ao imaginar este momento histórico. Pode ser revolução, esperança, vertigem ou até mesmo perigo. Escreva essa palavra nos comentários. Quero saber o que ressoa com você. Porque o que você está prestes a descobrir não mudará apenas a sua visão sobre a tecnologia, mudará a sua visão sobre dinheiro, poder e o próprio futuro. O acordo que quebrou todas as balanças. 100 bilhões de dólares. Pare um segundo e pense bem. É mais do que o orçamento anual de defesa de países como Espanha ou Canadá. E essa é apenas uma transação. Apenas uma. A Nvidia, empresa que projeta os chips que tornam a inteligência artificial possível, anunciou que investiria esse valor na OpenAI para ajudar a construir um data center tão grande que poderia abastecer uma cidade inteira. Em troca, a OpenAI preencherá essas instalações com milhões de processadores gráficos fabricados pela Nvidia. É um acordo que parece saído de um romance de ficção científica, mas é real, está acontecendo agora. E não é um caso isolado. A OpenAI repetiu o movimento com a AMD, comprometendo-se a adquirir dezenas de bilhões em chips. Além disso, a OpenAI pode se tornar uma das maiores acionistas da AMD. Imagine só, um cliente se tornando dono do fornecedor. Um círculo que se fecha sobre si mesmo. Esse tipo de acordo não tem precedentes na história empresarial moderna. Durante a bolha das .com nos anos 2000, as empresas de telecomunicações investiam em média entre 5 e 10 bilhões de dólares em infraestrutura. Hoje, estamos falando de números 10 vezes maiores. O ritmo de investimento em inteligência artificial supera em velocidade e volume qualquer revolução tecnológica anterior, incluindo a chegada da internet, da telefonia móvel ou da computação em nuvem. O Bank of America publicou um relatório estimando que o gasto total em infraestrutura de inteligência artificial chegará a 5 trilhões de dólares até 2030. Isso é mais do que o produto interno bruto combinado da Alemanha e da França. E estamos apenas em 2025. Mas aí vem a pergunta incômoda. Isso é progresso ou pânico? Visão ou vertigem? Porque quando o dinheiro se move tão rápido, quando os números são tão grandes que perdem o significado, é difícil não se perguntar se estamos construindo o futuro ou simplesmente fugindo.
Se você acredita que esse grande impulso nos levará a um lugar melhor, se você acha que essa onda de investimentos é apenas o começo de algo ainda maior, escreva nos comentários: nada me impede, tudo me impulsiona. Que essas palavras sejam sua afirmação. Deixe que eles sejam seu compromisso com o futuro que você escolhe criar. Os arquitetos do novo mundo. No centro deste furacão tecnológico estão dois nomes que não param de surgir: NVIDIA e OpenAI. Elas são o núcleo magnético de todo este ecossistema. Não são apenas empresas, são arquitetas de uma nova era. A NVIDIA atingiu uma capitalização de mercado de 4,5 trilhões em janeiro de 2025, tornando-se uma das 5 empresas mais valiosas do planeta. Para entender a magnitude disso, seu valor de mercado excede o Produto Interno Bruto da Índia, a 5ª maior economia do mundo. E tudo isso em uma empresa que há apenas 5 anos valia 200 bilhões. A NVIDIA não vende apenas chips, ela financia startups, constrói alianças estratégicas e investe em projetos que posteriormente comprarão seus produtos. De acordo com dados da PitchBook, a NVIDIA investiu diretamente em mais de 50 startups de inteligência artificial nos últimos 3 anos, com um capital combinado de mais de 2 bilhões. Essas startups precisam dos processadores NVIDIA para operar. É um ciclo virtuoso da perspectiva deles. A OpenAI não se limita a desenvolver inteligência artificial. Ela negocia acordos com provedores de nuvem, assina contratos com fabricantes de chips e atrai capital de fundos soberanos e gigantes da tecnologia. Sua última rodada de financiamento a avaliou em 500 bilhões. Para colocar isso em perspectiva, a OpenAI vale mais do que empresas centenárias como a Coca-Cola, que tem um valor de mercado de quase 300 bilhões. E a OpenAI tem apenas 10 anos e ainda não é lucrativa. Ambas estão no centro de uma teia tão complexa que é quase impossível desvendá-la. E essa complexidade não é acidental, ela é projetada. Cada investimento, cada parceria, cada transação atua como uma engrenagem em uma roda gigante de dinheiro. A NVIDIA investe na OpenAI. A OpenAI compra chips da NVIDIA. A NVIDIA financia outras startups que desenvolvem aplicativos de IA. Essas startups precisam de mais chips. A NVIDIA vende mais. O ciclo se reforça. É como um cardume de peixes no oceano. Quando um se move, agita todos os outros. E neste oceano financeiro, cada movimento cria ondas que se propagam por todo o mercado global. As avaliações aumentam, as expectativas crescem, o dinheiro flui mais rápido. Mas aqui está o risco. Esses tipos de sistemas são brilhantes até que deixam de ser. Eles funcionam perfeitamente enquanto todos continuarem jogando, enquanto a confiança for mantida, enquanto ninguém fizer a pergunta errada em voz alta. E se isso não funcionar? O Goldman Sachs publicou recentemente uma análise alertando que os retornos esperados da inteligência artificial podem levar de 10 a 15 anos para se materializar. Enquanto isso, as empresas estão gastando como se os benefícios fossem imediatos. A Meta planeja investir 60 bilhões somente em 2025. A Amazon anunciou um plano de infraestrutura de 150 bilhões para os próximos 5 anos. O Google comprometeu 75 bilhões. Este é o maior e mais rápido gasto já feito em uma tecnologia que ainda está em fase de testes. Não sabemos se a inteligência artificial gerará os retornos que todos esperam. Não sabemos se esses modelos mudarão o mundo ou se serão apenas uma moda passageira cara. O que sabemos é que nunca antes investimos tanto em algo tão incerto. Se você nutre ambição em seu coração, se está construindo sua própria visão de futuro, escreva nos comentários: eu aceito o sucesso e a felicidade em minha vida. Que essas palavras sejam o seu compromisso com você mesmo, porque assim como esses gigantes, você também é capaz de gerar movimento e valor ao seu redor. A AMD entra em cena. 80 bilhões em um dia. Durante anos, a NVIDIA dominou o mercado de chips de inteligência artificial com mão de ferro. Sua participação de mercado em processadores para data centers atingiu 88%, de acordo com dados da John Pad Research. Seus processadores gráficos eram os únicos poderosos o suficiente para treinar os modelos mais avançados. Mas algo mudou.
E essa mudança tem um nome: AMD. O acordo entre a OpenAI e a AMD não é apenas uma transação comercial, é um sinal, uma declaração de intenções. A OpenAI está diversificando seu fornecimento de chips, garantindo que nenhum gargalo tecnológico a impeça em seu caminho para a supremacia da IA. O acordo é monumental. A OpenAI está comprometida em usar centenas de milhares de chips AMD em seus data centers. Em troca, a OpenAI pode se tornar uma das maiores acionistas da AMD. Em outras palavras, não apenas uma cliente, mas uma proprietária. Um movimento estratégico que quebra o monopólio e redistribui o poder. E o mercado reagiu como um raio. Poucas horas após o anúncio, o valor de mercado da AMD subiu 80 bilhões de dólares. 80 bilhões em um dia. Isso é mais do que toda a capitalização de mercado de empresas como Nike ou Starbucks. Não por causa dos lucros divulgados, não por causa dos resultados financeiros, apenas por causa das expectativas, apenas por causa das promessas. Para entender a natureza extraordinária desse movimento, vamos compará-lo com outros casos históricos. Quando a Apple anunciou o primeiro iPhone em 2007, seu valor de mercado subiu 9 bilhões de dólares em uma semana. Quando a Amazon lançou o Amazon Web Services, ganhou 15 bilhões em capitalização de mercado em 2 semanas. A AMD multiplicou esses números por um fator de 5 em menos de 24 horas. É o tipo de reação do mercado que você só vê em momentos de extrema euforia. Há uma lição profunda aqui. No mundo da inteligência artificial, a percepção é tudo. Não é tanto o que você produz hoje que importa, mas o que você promete produzir amanhã. E isso é uma faca de 2 gumes, porque as expectativas podem levar os mercados às alturas, mas elas também podem ser derrubadas em segundos quando não são atendidas. Este movimento da OpenAI é inteligente. É como um maratonista que troca de tênis quando uma marca fica sem estoque. Você não pode se dar ao luxo, você não pode depender de um único fornecedor. Mas, ao mesmo tempo, essa estratégia reflete algo mais profundo: incerteza. Se tudo estivesse claro, se a Nvidia bastasse, por que procurar alternativas? Analistas do Morgan Stanley estimaram que o mercado de chips de IA crescerá de 100 bilhões de dólares em 2024 para mais de 400 bilhões em 2030. Esse crescimento quádruplo representa uma taxa composta de crescimento anual de 25%. Para colocar isso em perspectiva, o mercado tradicional de semicondutores está crescendo a uma taxa de 5 a 8% ao ano. Estamos testemunhando uma aceleração sem precedentes. Nas finanças, como na vida, às vezes precisamos aceitar a abundância antes de vê-la refletida em nossa realidade. Se você sente essa energia, se está pronta para abrir as portas para suas próprias oportunidades, sussurre para si mesmo ou escreva nos comentários: eu aceito sucesso, dinheiro e felicidade em minha vida. Deixe essa frase ser sua âncora em meio à tempestade. A tempestade de trilhões de dólares. Até agora falamos de centenas de bilhões, mas isso é só o começo, porque o que está acontecendo não é um fenômeno isolado. É uma tempestade global que está afetando toda a economia mundial. A Oracle entrou em cena com um acordo de 300 bilhões com a OpenAI para construir novos data centers nos Estados Unidos. Para colocar esse valor em perspectiva, 300 bilhões é mais do que o valor de mercado combinado da Netflix, Adobe e Salesforce. Então, o SoftBank se juntou a nós com um projeto chamado Stargate, mais 500 bilhões. A Meta, empresa controladora do Facebook, planeja gastar 600 bilhões em infraestrutura de inteligência artificial até 2025. A Amazon e o Google estão cobrando quantias astronômicas por contratos de nuvem. Jensen Huang, CEO da Nvidia, prevê que entre 3 e 4 trilhões serão investidos em infraestrutura de inteligência artificial até 2030. 1 trilhão é 1 milhão de milhões. 3 trilhões é mais do que o produto interno bruto da França, a 7ª maior economia do mundo. Estamos falando de números que rivalizam com economias inteiras. A Deloitte publicou o estudo projetando que os gastos de capital em IA por grandes empresas de tecnologia chegarão a 325 bilhões somente em 2025. Isso representa um aumento de 60% em relação ao ano anterior. Nenhuma categoria de investimento em tecnologia cresceu tão rapidamente desde o boom da internet.
E aqui está o fascinante. Somando todos esses acordos, os compromissos já ultrapassam em muito 1 trilhão. Não em projeções, não em sonhos, em acordos assinados, em contratos reais. E, no entanto, a maioria dessas empresas não é lucrativa. A OpenAI relatou prejuízos operacionais de 5 bilhões em 2024, de acordo com relatórios vazados. A Anthropic, outra gigante da IA, perdeu mais de 2 bilhões no mesmo ano. Como isso é possível? Porque o mercado não está comprando o presente, está comprando o futuro. Está apostando que quem controlar a inteligência artificial controlará o mundo. E essa aposta é tão poderosa que justifica qualquer preço, qualquer risco, qualquer incerteza. O JP Morgan Chase estimou que o mercado total potencial para a inteligência artificial poderia atingir 10 trilhões anualmente até 2035. Se essa projeção estiver correta, os investimentos atuais representam apenas 10% do valor futuro. Dessa perspectiva, pagar 500 bilhões hoje por uma empresa que poderia captar 1 trilhão em receita anual faz sentido. Mas há algo que não podemos esquecer. Em meio a essa tempestade financeira, às vezes perdemos de vista a centelha inicial. Por que tudo começou? Para desenvolver sistemas inteligentes que resolvam problemas humanos. Para criar ferramentas que nos tornem mais livres, mais produtivos, mais criativos. E a pergunta que devemos nos fazer é: ainda estamos nesse caminho ou nos perdemos no brilho do dinheiro? Se você está animado com a magnitude desse fenômeno, se sente que está testemunhando algo histórico, escreva nos comentários: eu sou próspero e atraio riqueza. Assim como esses gigantes investem sem hesitação, você também pode atrair abundância para sua vida. Deixe que suas palavras sejam as sementes do seu próprio futuro. Estamos diante de uma bolha? Todo esse fervor levanta suspeitas legítimas. E essas não são vozes marginais. São analistas conservadores, economistas veteranos, pessoas que já viram bolhas estourarem antes. Há paralelos perturbadores com a bolha das .com dos anos 2000. Naquela época, como agora, havia euforia tecnológica. Havia investimentos maciços em empresas sem lucro. Havia acordos circulares em que fornecedores financiavam seus clientes, criando a ilusão de demanda sustentada. E quando a confiança se rompeu, tudo desmoronou. Durante a bolha das .com, o índice Nasdaq subiu de 1.500 pontos em 1998 para mais de 5.000 em março de 2000. Em seguida, despencou 78% nos 2 anos seguintes. Empresas como a Pets.com, que havia levantado 300 milhões de dólares, faliram em menos de 9 meses. A Webvan, que levantou 800 milhões, desapareceu em 2 anos. Especialistas como Neil Wilson da Markets.com e James Anderson, ex-gestor de fundos da Baillie Gifford, alertam que essa situação cheira a bolha. Avaliações desenfreadas estão alimentando a ansiedade. A Oracle ganhou 250 bilhões de dólares em capitalização de mercado em uma semana após anunciar sua parceria com a OpenAI. Isso representa um aumento de 30% em seu valor total. E aquele estudo do MIT que mencionamos anteriormente é devastador. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts entrevistou mais de 3.000 executivos e descobriu que 95% das empresas que adotaram IA generativa não observaram melhorias em produtividade, eficiência ou receita. Elas gastaram milhões na implementação, contrataram consultores, treinaram funcionários e não obtiveram retorno algum. Esse último fato deve soar o alarme. Isso significa que quase todas as organizações que apostam pesadamente nessa tecnologia não estão vendo nenhum benefício. Elas estão gastando, esperando, torcendo para que o retorno venha eventualmente. Mas e se isso não acontecer? E se os modelos não forem tão úteis quanto prometido? E se a inteligência artificial se revelar menos revolucionária do que todos esperamos? A empresa de pesquisa Gartner publicou seu ciclo de hype para 2025 e colocou a IA generativa no auge das expectativas infladas. De acordo com seu modelo, que previu com precisão o ciclo de vida de tecnologias anteriores como blockchain e realidade virtual, a IA generativa entrará em um período de desilusão nos próximos 2 a 3 anos, antes de encontrar aplicações verdadeiramente valiosas. Mas nem tudo é pessimismo.
Outros analistas de Wall Street não estão em pânico. O Bank of America estima que essas operações circulares representam apenas 5% a 10% dos 5 trilhões de dólares que se espera que sejam investidos em IA até 2030. Em outras palavras, também há muito dinheiro real entrando. Governos, fundos soberanos do Oriente Médio, projetos estatais na China e mais de 100 provedores independentes de nuvem estão investindo capital novo. O Fundo Soberano da Arábia Saudita comprometeu 40 bilhões de dólares para a infraestrutura de IA. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram outros 30 bilhões. O governo chinês está alocando fundos maciços, embora os números exatos sejam obscuros. São atores com horizontes de investimento de décadas, não especuladores em busca de lucros rápidos. Então, quem está certo? Aqueles que enxergam uma bolha ou aqueles que enxergam uma revolução? A resposta é incômoda. Ambos podem estar certos ao mesmo tempo. Pode haver uma verdadeira revolução tecnológica e, ainda assim, uma bolha financeira que estoure antes que essa revolução se materialize. Durante a bolha da internet, muitas previsões sobre o futuro digital estavam corretas. A Amazon acabou se tornando a gigante do comércio eletrônico. O Google dominou as buscas. As mídias sociais transformaram a comunicação. Todas essas visões se concretizaram. Mas isso não impediu que o Nasdaq despencasse 78% e milhares de empresas desapareceram. A metáfora é a de um explorador diante de um rio caudaloso. Por um lado, a travessia envolve risco, mas permanecer na margem significa perder a oportunidade. O segredo é atravessar com cautela, com estratégia, sem se deixar levar pela correnteza. Pense nisso. O futuro da inteligência artificial pode ser um milagre ou uma miragem. E você decide como interpretá-lo, como se posicionar, como agir. Escreva nos comentários: meu futuro financeiro é brilhante e próspero. Que essa afirmação esteja com você, que ela seja sua bússola em meio à incerteza. O jogo circular. Voltemos ao padrão que tanto intriga e preocupa, o jogo circular. Ele está no cerne de todo esse fenômeno, e é o que causa arrepios em alguns analistas. O que é um acordo circular? É quando a NVIDIA investe na OpenAI e a OpenAI compra chips da NVIDIA. Quando a OpenAI financia a AMD comprando suas ações e a AMD vende processadores para a OpenAI. É um ciclo de feedback positivo em que cada transação reforça a próxima. Em teoria, parece brilhante. É colaboração estratégica, é construção de ecossistema, é a nova economia. Mas, na prática, cria um risco monumental, a ilusão de demanda sustentável. Imagine duas pessoas trocando presentes enormes entre si, valorizando cada um mais do que o anterior, aplaudindo o crescimento de sua riqueza. Parece fantástico até você perceber que ninguém mais está comprando. Este valor só existe porque ambos concordam que ele existe, e se um parar de jogar, tudo desmorona. Em termos financeiros, isso é semelhante ao financiamento de fornecedores que inflou a bolha tecnológica dos anos 2000. Durante esse período, empresas de telecomunicações como Lucent e Nortel financiaram seus clientes para a compra de equipamentos. A Lucent chegou a ter mais de 7 bilhões de dólares em empréstimos a clientes em seu balanço. Quando esses clientes não conseguiram pagar, a Lucent entrou em colapso. Suas ações caíram 99%, de seu pico de 84 dólares para menos de $1. A Cisco Systems teve que dar baixa contábil de 2,2 bilhões de dólares em estoque obsoleto porque superestimou a demanda com base em pedidos que acabaram sendo financiados circularmente. O mercado puniu a empresa e seu valor caiu em mais de 400 bilhões. Hoje, muitas empresas estão gastando e tomando empréstimos para manter essa roda girando. Um relatório da Harvard Kennedy School alerta que os gastos agregados com inteligência artificial excedem a receita total gerada pela tecnologia em um fator de 5:1. Ou seja, para cada dólar que a inteligência artificial gera em receita real, $5 estão sendo gastos em infraestrutura e desenvolvimento. Em 2024, a receita global com aplicações de IA generativa atingiu aproximadamente 20 bilhões de dólares, de acordo com dados da Bloomberg Intelligence. Nesse mesmo ano, as empresas de tecnologia gastaram mais de 150 bilhões em infraestrutura relacionada. Essa é uma lacuna enorme que só pode ser justificada se a receita futura crescer exponencialmente.
A indústria defende isso como necessário. Os CEOs da AMD, Nvidia e OpenAI falam sobre um ciclo virtuoso em que todos colaboram para construir o futuro. E talvez eles estejam certos. Talvez este seja o preço da inovação. Talvez estejamos nos estágios iniciais de uma transformação genuína que exige investimentos massivos antes de gerar retornos. A Amazon perdeu dinheiro por anos enquanto construía sua infraestrutura de e-commerce. A Tesla queimou bilhões antes de se tornar lucrativa. A Netflix acumulou dívidas enormes investindo em conteúdo original antes de dominar o streaming. Todos esses casos validam a estratégia de investir primeiro e monetizar depois. Mas também é importante manter distância crítica. Observe com os olhos abertos, não se deixe cegar pelo brilho. Porque para cada Amazon que tem sucesso, há 10 empresas.com que desaparecem. Para cada Netflix, há 5 empresas do Quibi que queimam 1,75 bilhão em 6 meses antes de fecharem. Cada vez que você repetir para si mesmo, cada investimento bem-sucedido me aproxima da minha prosperidade, você estará reforçando firmemente sua visão positiva. Deixe seu mantra nos comentários, compartilhe essa convicção, porque em tempos de incerteza, as palavras têm poder. A corrida geopolítica. Este fenômeno não ocorre no vácuo, é um terremoto global. E, como qualquer terremoto, existem epicentros e periferias. Há vencedores e perdedores. Os Estados Unidos lideram com folga. No terceiro trimestre de 2025, levantaram mais de 45 bilhões de dólares em rodadas de financiamento para empresas de inteligência artificial. Isso representa 47% do total global. A China ficou em segundo lugar, com 18 bilhões. A Europa, como um todo, arrecadou apenas 12 bilhões. A Anthropic, com sede em São Francisco, levantou 13 bilhões em sua última rodada, liderada por investidores como Google e Salesforce. A startup de Elon Musk, XAI, levantou quase 20 bilhões em menos de um ano. Essas duas empresas sozinhas levantaram mais capital do que todas as startups europeias de inteligência artificial juntas. E a própria Nvidia investe em startups ao redor do mundo, expandindo sua influência com mais de 2 bilhões somente no Reino Unido. Empresas como a Wave, que desenvolve sistemas de direção autônoma, receberam investimento da Nvidia. A Revolut, a fintech, também conta com capital da gigante dos chips. Enquanto isso, a Europa luta para se manter relevante. O Fundo de Inteligência Artificial da União Europeia, anunciado com grande alarde, mal chega a 1 bilhão de euros. Para colocar isso em perspectiva, esse valor é menor do que o que a OpenAI gasta em servidores em 3 meses. É apenas um grão de areia, comparado às montanhas de capital que fluem para os Estados Unidos. O jornal El País publicou uma análise intitulada "Os Estados Unidos esmagam a Europa novamente", comparando ecossistemas de inovação. O artigo destaca que, enquanto o Vale do Silício tem acesso a fundos de capital de risco que excedem 200 bilhões anualmente, a Europa mal mobiliza 30 bilhões. É uma diferença de 7 para 1, que aumenta a cada ano. E não é só a Europa. A América Latina investiu menos de 2 bilhões em inteligência artificial em 2024. A África ficou para trás, com apenas 500 milhões. Essas regiões estão sendo deixadas para trás não porque não haja talento, não porque não haja ideias, mas porque não há capital. Porque nesta corrida, o dinheiro é tudo, e quem tem dinheiro dita as regras. A China está tentando competir com grandes projetos estatais em chips e data centers. O governo chinês anunciou um plano de investimento de 100 bilhões de dólares em semicondutores nos próximos 5 anos. A ByteDance, a empresa por trás do TikTok, gastou mais de 2 bilhões em processadores Nvidia antes que as restrições de exportação dos Estados Unidos complicassem seu acesso. O Oriente Médio está investindo seus petrodólares em infraestrutura de inteligência artificial. O Fundo Soberano de Abu Dhabi, MGX, anunciou uma colaboração de 100 bilhões de dólares com a Nvidia para construir data centers na região. A Arábia Saudita lançou um fundo de 40 bilhões dedicado exclusivamente a tecnologias de inteligência artificial. Mas mesmo esses esforços massivos são um retrocesso, porque o ecossistema já está construído.
As parcerias já estão estabelecidas, e entrar agora significa jogar em um tabuleiro onde as regras já foram escritas pelos jogadores estabelecidos. E isso nos diz algo profundo. A globalização da inteligência artificial já é uma realidade, mas é uma globalização desigual. É uma concentração de poder em poucas mãos, em poucos países, em poucas empresas. E isso tem consequências geopolíticas, econômicas e sociais que estamos apenas começando a entender. Um relatório da McKinsey estimou que a lacuna de inteligência artificial entre países desenvolvidos e em desenvolvimento pode aumentar a desigualdade global em mais de 3 trilhões de dólares anualmente até 2035. Os países que lideram em inteligência artificial capturarão a maioria dos benefícios econômicos, enquanto os retardatários verão seus setores serem ressubstituídos por concorrentes mais avançados. Neste capítulo da sua vida financeira, esteja atento de onde e como o capital global flui. Entenda que as oportunidades não são distribuídas igualmente, mas entenda também que você pode criar sua própria fortuna independente da geografia. Defina suas prioridades e reafirme: eu sou capaz de criar minha própria fortuna. Deixe essa afirmação nos comentários. Junte-se àqueles que escolhem construir seu futuro, independentemente de onde nasceram. O divórcio entre a expectativa e a realidade. Em meio ao brilho dos números e ao barulho dos anúncios, surge uma pergunta-chave. A inteligência artificial está realmente gerando valor proporcional a esse gasto colossal? A resposta é desconfortável. Não sabemos. Ou pior, os primeiros sinais indicam que não. O estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, é devastador. Eles entrevistaram mais de 3.000 organizações que implementaram inteligência artificial generativa e descobriram que 95% estão obtendo retorno zero sobre seus investimentos. Zero, não pouco, não menos do que o esperado. Zero. Mas há dados mais preocupantes. A consultoria Bain & Company publicou uma análise em janeiro de 2025, revelando que 72% dos executivos que investiram em inteligência artificial em 2024 estão reconsiderando seus orçamentos para 2025. Não porque a tecnologia não funcione, mas porque não conseguem encontrar casos de uso que justifiquem o custo. Um exemplo concreto. Uma empresa média gasta entre 50 mil e 200 mil dólares por mês em assinaturas de serviços de inteligência artificial generativa. Isso representa entre 600 mil e 2 milhões e 400 mil dólares por ano. Mas, de acordo com o mesmo estudo da Bain, a economia média em custos operacionais ou o aumento na receita gerados por essas ferramentas gira em torno de 150 mil dólares por ano. A matemática não fecha. Isso é o que alguns chamam de divórcio da IA Gen. Modelos poderosos e impressionantes, capazes de gerar texto, imagens e código, mas mal aplicados, mal integrados, usados em contextos onde não agregam valor real. E o resultado é desperdício sem benefício. Por um lado, a expectativa é imensa. Governos e empresas acreditam que a inteligência artificial revolucionará setores inteiros. Saúde, educação, transporte, finanças, tudo será transformado. O Goldman Sachs publicou um relatório projetando que a inteligência artificial poderia aumentar o produto interno bruto global em 7 trilhões de dólares na próxima década. Isso representa um aumento de 7% na produção econômica global. Mas, por outro lado, a realidade na prática é muito mais modesta. As aplicações práticas são limitadas, casos de uso lucrativos são escassos, e a lacuna entre a fantasia e a realidade aumenta a cada dia. A PricewaterhouseCoopers entrevistou 500 CFOs de grandes corporações. 63% admitiram que seus investimentos em inteligência artificial não geraram o retorno esperado. 48% disseram que estão considerando reduzir seus orçamentos de IA nos próximos 12 meses. Essas são as pessoas que controlam os cheques e estão começando a fechar suas carteiras. Essa divergência entre expectativa e execução é perigosa, porque embora as avaliações aumentem com base em promessas, os fundamentos permanecem fracos. E em finanças, mais cedo ou mais tarde, os fundamentos importam. Eles sempre importam.
Compare isso com outras revoluções tecnológicas. Quando a internet começou a ser amplamente adotada na década de 1990, as empresas observaram melhorias mensuráveis em eficiência em um período de 6 a 12 meses. As lojas online reduziram os custos de estoque. O e-mail reduziu as despesas de comunicação. Os benefícios foram tangíveis e rápidos. Com a computação em nuvem em 2010, as empresas que migraram tiveram reduções de custos de infraestrutura de 30% a 50% no primeiro ano. A Amazon Web Services e a Microsoft Azure puderam demonstrar o ROI com números concretos em trimestres, não em décadas. Mas com a IA generativa, os benefícios são ilusórios. As empresas implantam chatbots que frustram os clientes, sistemas de geração de conteúdo que produzem material genérico, ferramentas de análise que fazem recomendações que os humanos já conheciam. O valor agregado é difuso, difícil de mensurar e, em muitos casos, inexistente. No entanto, a euforia persiste. A inteligência artificial tem sido o principal impulsionador dos mercados de ações nos últimos anos. O índice Nasdaq subiu 35% em 2024, impulsionado quase exclusivamente por empresas de tecnologia relacionadas à IA. Nvidia, Microsoft, Amazon, Google e Meta foram responsáveis por mais de 60% dos ganhos totais do índice S&P 500. A Meta planeja investir 60 bilhões de dólares somente em 2025. A Microsoft anunciou 50 bilhões. O Google comprometeu 75 bilhões. A Amazon anunciou investimentos de 150 bilhões nos próximos 3 anos. Somando as 5 grandes empresas de tecnologia, o investimento ultrapassa 325 bilhões anualmente. E os mercados aplaudem cada anúncio, cada investimento, cada promessa. Então, quem está certo? Os CFOs que não veem retorno ou os investidores que continuam comprando ações como se o futuro estivesse garantido? A resposta provavelmente está em algum lugar no meio. Haverá revoluções, haverá fracassos, haverá vencedores e perdedores, e só o tempo dirá quem apostou certo. Como investidores, como cidadãos, como seres humanos, devemos nos perguntar: em que vou acreditar? Seja cautela ou convicção, termine este capítulo lembrando-se de seus valores. Escreva com força nos comentários: sou grato pela abundância que atraio todos os dias. Que essa frase acompanhe você em cada investimento pessoal, refletindo gratidão e confiança em seu próprio caminho. A infraestrutura do futuro. Independentemente de bolhas e debates, uma coisa é inegável: um novo continente digital está sendo construído diante de nossos olhos. Data centers do tamanho de pequenas cidades estão sendo construídos. O projeto Stargate, no Texas, ocupará mais de 2 milhões de metros quadrados. Para colocar isso em perspectiva, é maior que 250 campos de futebol americano. Terá sua própria subestação elétrica, capaz de gerar 500 megawatts, o suficiente para abastecer uma cidade de 200 mil pessoas. A Meta está construindo um data center na Louisiana que consumirá mais eletricidade do que todo o estado de Vermont. A Microsoft anunciou uma instalação no Arizona, conectada diretamente a uma usina nuclear que gerará 1.000 megawatts apenas para seus servidores. O Google assinou um acordo com uma usina de gás natural em Oklahoma para garantir 800 megawatts de energia contínua. Por que esses templos de silício precisam de energia? Muita energia. Tanto que países inteiros estão tendo que repensar sua infraestrutura elétrica. A Agência Internacional de Energia publicou um relatório em outubro de 2024, projetando que os data centers consumirão 2% de toda a eletricidade global até 2030. Isso é mais do que todo o consumo do Canadá. E não é apenas eletricidade, é água para resfriamento. Um data center de IA médio consome entre 2 e 5 milhões de litros de água diariamente para resfriar seus processadores. A Microsoft relatou que seu consumo de água aumentou 34% em 2024 devido exclusivamente à expansão da infraestrutura de IA. As empresas de tecnologia estão implantando fibra ótica e redes globais em velocidade quase de cruzeiro. O Google instalou mais de 20 mil quilômetros de cabos submarinos em 2024. A Amazon implantou redes privadas de fibra conectando seus data centers em 3 continentes.
A Meta construiu um cabo através do Atlântico, capaz de transmitir 450 terabits por segundo, o suficiente para transmitir todo o conteúdo da Netflix em menos de 1 minuto. A Nvidia, com um valor de mercado de 4,5 trilhões, está desempenhando o papel de reserva central de chips do mundo. Ela controla o fornecimento, ela dita o tempo, e todos os outros dançam conforme a música. Jensen Huang, seu CEO, é tratado como um astro do rock em conferências de tecnologia. Quando ele fala, os mercados se movimentam. Este esforço titânico apresenta desafios reais. Como financiar tudo isso? A Microsoft emitiu 45 bilhões em títulos em 2024, especificamente para a infraestrutura de inteligência artificial. A Amazon levantou 30 bilhões por meio de uma combinação de títulos e empréstimos bancários. O Google usou reservas de caixa acumuladas ao longo dos anos. Como resfriar salas com milhares de processadores trabalhando no limite? As empresas estão experimentando o resfriamento líquido, onde os chips são submersos em fluidos especiais. A Nvidia desenvolveu sistemas de imersão que podem resfriar processadores gerando 1000 watts de calor cada. É uma tecnologia que há 5 anos só existia em laboratórios de pesquisa. Qual será o papel dos reguladores? Essa pergunta está apenas começando a ser respondida. Por enquanto, o governo dos Estados Unidos prefere deixar tudo fluir. Sua estratégia parece ser que a indústria funcione o mais rápido possível, que a China seja forçada a competir, que o mundo inteiro seja forçado a acelerar. É uma aposta geopolítica tanto quanto econômica. O governo americano impôs restrições à exportação de chips avançados para a China em outubro de 2022, endurecendo-as em outubro de 2023 e novamente em 2024. O objetivo, manter uma vantagem tecnológica de pelo menos 2 gerações sobre concorrentes estratégicos. É uma guerra tecnológica disfarçada de política comercial. Mas outros países estão traçando limites. A Europa aprovou a Lei de IA em março de 2024, a primeira legislação abrangente do mundo sobre inteligência artificial. Ela impõe multas de até 35 milhões de euros, ou 7% da receita global, para empresas que violarem as regras. A China impõe restrições rígidas ao uso de dados e exige que os algoritmos sejam aprovados pelo governo antes da implantação pública. Enquanto isso, a infraestrutura continua a crescer, se expandir e consumir recursos. O Bank of America estimou que o mercado de construção de data centers atingirá 400 bilhões de dólares anualmente até 2028. Isso o torna um dos setores de construção que mais crescem na história moderna. Como espectador desse futuro, convido você a imaginar seu próprio papel. Você pode não estar construindo data centers, mas você pode educar sua mente. Cada dólar economizado é energia para o seu próprio trabalho. Cada decisão informada é um tijolo na sua própria construção. Repita silenciosamente: cada investimento bem-sucedido me aproxima da minha prosperidade. Torne isso realidade com cada ação. Se essa visão o inspira, deixe seu comentário nos comentários. Porque toda a comunidade está pensando em como se preparar para o amanhã. E juntos podemos construir um futuro mais consciente, mais equilibrado e mais humano. Chegamos ao fim desta jornada. Mas, na realidade, é um novo começo. Vimos números nunca imaginados: 100 bilhões de dólares em uma única transação, 500 bilhões em projetos conjuntos, trilhões projetados para a próxima década. Aprendemos sobre acordos circulares, onde o dinheiro flui em ciclos que desafiam a lógica financeira tradicional. Debatemos uma possível bolha, comparando-a ao estouro da bolha.com, que eliminou trilhões em valor de mercado. Exploramos as tensões entre a expectativa e a realidade, entre investimentos massivos e retornos ilusórios, entre promessas de transformação e estudos que mostram zero benefícios para a maioria. Vimos a lacuna global aumentar, com os Estados Unidos capturando quase metade de todo o capital global alocado à inteligência artificial, enquanto a Europa e outras regiões lutam para se manter relevantes. Analisamos os números concretos, os 325 bilhões de dólares que as grandes empresas de tecnologia gastarão este ano, os 5 trilhões projetados para 2030, os 80 bilhões que a AMD ganhou em um dia, os 500 bilhões que a OpenAI vale sem ser lucrativa, o prejuízo de 5 bilhões que ela relatou em um único ano. E descobrimos que, em meio a toda essa turbulência financeira, a questão fundamental permanece sem resposta.
Estamos construindo o futuro ou inflando a maior bolha da história moderna? Além de tudo isso estourar ou não, o que importa é a lição que cada um de nós tira. Talvez você seja um investidor em busca de oportunidades neste mercado volátil. Talvez um estudante tentando entender as forças que moldarão sua carreira. Talvez um empreendedor decidindo se investe nessa tecnologia ou espera que ela amadureça. Ou talvez apenas alguém curioso que sente que algo grande está acontecendo e quer entender o que isso significa. Mas se você está aqui, se chegou até aqui, você compartilha a sensação de ter feito parte de algo histórico, de ter testemunhado um daqueles momentos que definem eras. A história nos ensina lições claras. Durante a Revolução Industrial, os que investiram cedo em ferrovias fizeram fortunas. Mas também houve uma bolha ferroviária na década de 1840 na Inglaterra, onde milhares de investidores perderam tudo. A tecnologia era real, a transformação era inevitável, mas o timing e a execução determinaram quem ganhou e quem perdeu. Durante a bolha das .com, as previsões sobre o futuro digital estavam corretas. O comércio eletrônico acabaria por capturar trilhões em vendas. Os mecanismos de busca se tornariam essenciais. As mídias sociais transformariam a comunicação humana. Todas essas visões se materializaram, mas isso não impediu que o Nasdaq despencasse 78% entre março de 2000 e outubro de 2002. Não impediu que milhares de empresas desaparecessem. Não salvou os investidores que compraram no pico. A Amazon sobreviveu porque tinha um modelo de negócio sólido e liquidez suficiente para resistir à tempestade. Suas ações caíram 95% do pico de $106 para 5, mas a empresa se manteve firme. E aqueles que mantiveram suas ações durante a baixa viram seu investimento se multiplicar por 300 nas 2 décadas seguintes. As lições são claras. Verdadeiras revoluções tecnológicas eventualmente geram valor massivo. Mas o caminho nunca é linear. Há euforia, há colapsos, há períodos de desilusão. E somente aqueles com profunda convicção, uma estratégia clara e a capacidade de suportar a volatilidade extrema conseguem capturar os benefícios a longo prazo. Aprendemos que devemos ser ousados, mas não cegos. Devemos acreditar, mas não ingenuamente. Devemos agir, mas com estratégia, com paciência, com humildade para reconhecer o que não sabemos. E aqui está a verdade mais profunda. Não importa tanto se isso é uma bolha ou um sonho. O que importa é como você reage, quais decisões você toma, como você se posiciona diante do desconhecido. Porque o futuro não está escrito, não é garantido. E isso é ao mesmo tempo assustador e libertador. Significa que você tem poder, que suas escolhas importam, que você pode trilhar seu próprio caminho, independentemente do que os gigantes da tecnologia façam. Que você pode se educar, se preparar, se posicionar para aproveitar as oportunidades ou se proteger de riscos de acordo com sua própria visão de mundo. Warren Buffett tem um ditado que ressoa especialmente em tempos como estes. Tenha medo quando os outros forem gananciosos e seja ganancioso quando os outros forem medrosos. Neste momento, o mercado de inteligência artificial está em modo de ganância extrema. As avaliações estão desafiando a gravidade. O dinheiro está fluindo sem restrições. A euforia é palpável. Isso não significa que você deva fugir, mas significa que você deve proceder com cautela, que você deve entender profundamente no que está investindo, que você deve ter um horizonte de longo prazo e estômago para a volatilidade brutal. Porque quando essa maré finalmente baixar, descobriremos quem estava nadando nu, como diz a lenda de Omaha. Você trilhou esse caminho de revelações comigo. Espero que você saia mais forte. Espero que você veja o mundo com olhos mais claros, com uma perspectiva mais ampla, com uma compreensão mais profunda das forças que movimentam bilhões de dólares e moldam o futuro da tecnologia. E espero que, quando chegar a hora de agir, você o faça com convicção, mas também com prudência, com entusiasmo, mas também com um ceticismo saudável, com ambição, mas também com a humildade de reconhecer que ninguém, absolutamente ninguém, pode prever com certeza como esta história se desenrolará. O que podemos fazer é nos preparar, educar-nos, manter-nos informados, observar atentamente os sinais do mercado, as mudanças de sentimento, as lacunas entre expectativas e resultados, e agir de acordo,
ajustando nossa estratégia conforme a realidade evolui. Se esta jornada ressoou com você, é porque você está pronto para a próxima mensagem. Inscreva-se e junte-se a mim nesta jornada, porque juntos continuaremos explorando os mistérios e as oportunidades do mundo financeiro. Continuaremos desvendando as forças que movem o capital, o poder e o futuro. Continuaremos buscando a verdade em meio ao ruído, a clareza em meio à confusão, a sabedoria em meio à incerteza. Obrigado por ouvir, obrigado por refletir, obrigado por ousar questionar as narrativas dominantes e buscar sua própria compreensão deste momento histórico. Vejo você no próximo capítulo desta série. O futuro da inteligência artificial aguarda, e você, com cada decisão, com cada ação, com cada investimento do seu tempo, da sua atenção e do seu capital, está escrevendo seu lugar nela.